1 Samuel, no capítulo de número 4, verso 18, a gente vê um desfecho de uma história sendo relatada, fazendo ele menção da arca de Deus. Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era um homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz. Mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro, de seu marido. Disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Irmãos, não existe nada pior na vida de alguém quando a glória de Deus se vai, quando a glória de Deus se retira da presença da pessoa, quando a glória de Deus deixa de ser presente na vida de uma pessoa. A graça de Deus que pega junto conosco para passarmos por situações difíceis já não é mais. Icabode, foi-se a glória de Deus. Mas deixa eu te dizer, querido, eu tenho uma boa nova para você nessa noite. Aleluia. Você gosta de boa nova? Aleluia. Glória a Deus por você que gosta de boa nova. Em 1 Reis, no capítulo de número 8, verso de número 6, diz assim: puseram os sacerdotes a arca da aliança. A arca que tinha sido levada, agora ela estava voltando. Voltando para onde? Voltando para a casa de Deus. E diz assim: puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas no santo lugar, defronte do santo dos santos, porém de fora não se via. Ali estão até a data de hoje. Nada havia na arca, senão as tábuas da pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Aleluia. Irmãos, se a arca foi embora, Icabode, a glória foi embora, agora a arca volta. E ao voltar a arca, volta a glória, volta a presença. O que eu quero dizer com isso para vocês, irmãos? Nós estamos na nova aliança. Nós vivemos no tempo da nova aliança, não é mais o tempo da velha aliança. Na velha aliança, a presença de Deus era manifesta através de uma arca. Aquilo ali representava a presença de Deus. A presença de Deus ia para a casa de Deus ou era removida da casa de Deus através de uma arca. Na nova aliança, Jesus Cristo vem e morre na cruz do Calvário por mim e por você, para fazer algo que até então
acontecido. Na velha aliança, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Sobre quais pessoas vinham? Presta atenção. Quero a resposta certa, hein? O Espírito Santo vinha sobre sacerdotes, quem mais? Profetas, quem mais? Reis, só esses? Não! Aleluia! Basicamente vinha sobre esses três, mas o Espírito Santo também veio sobre Bezalel, para dar a Bezalel a arte, a capacidade de realizar instrumentos de ouro para o templo. O Espírito Santo veio também sobre juízes que julgaram Israel. Ok? Basicamente ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, mas esporadicamente ele vinha sobre algumas pessoas para a realização de situações específicas. Ok? Pronto. Vamos seguir. Você pega agora e tem a nova aliança. O que acontece na nova aliança? Jesus Cristo morre, ressuscita. Glória a Deus! Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas ele ressuscita e ele vai para o Pai. Ele vai para junto de Deus. Para quê? Porque se ele não fosse para junto de Deus, ele não poderia realizar uma das maiores, ou talvez a maior obra de todo o seu ministério. Que era o quê? Fazer com que o próprio Deus viesse habitar dentro de mim e de você. A arca, a presença de Deus era marcada por uma arca. Agora a presença de Deus é marcada em mim e em você pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você agora, queridos, somos como uma arca andando por essa terra, porque carregamos, transportamos a presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Icabode na vida do crente nunca mais a glória de Deus poderá se apartar de nós, porque ela está em nós. A glória de Deus é presente em nós. A glória de Deus está em nós. Ele é nosso amigo, Ele é nosso conselheiro, Ele é nosso ajudador. Ele é o Deus forte que está conosco, nos fortalecendo, nos guiando em toda a verdade. Então, quando eu entendo isso, querido, quando eu percebo essa presença de Deus dentro de mim, eu não posso ficar do mesmo jeito. Eu não posso andar naturalmente, porque eu não sou natural, eu sou um ser espiritual. Oh, aleluia! Somos seres espirituais, queridos. Se somos seres espirituais, nós estamos aqui, num outro patamar. Nós não somos guiados pelo reino desse mundo, nós não somos guiados por essa circunstância, por crise, nós somos guiados pelo poder de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós fazemos parte de uma nação santa, nós fazemos parte de um reino, cujo rei é Jesus. Ele é o rei. Somos reis e sacerdotes de uma nova aliança. Aleluia. Então, querido, eu queria que você pudesse ficar em pé e com essa consciência de quem você é, de quem Deus é, pudesse adorar a Deus. Você pudesse pegar, não se importar com o seu cônjuge, não importar com o seu irmão, não importar com ninguém. Ofereça a Deus hoje a sua melhor adoração. É hoje
descrita nos evangelhos, todos nós conhecemos. Jesus foi beijado por Judas, Jesus foi levado cativo, foi ali feito um julgamento sem bases legais, condenaram a ele, crucificaram o Rei da Glória. Jesus na cruz, ele entrega o seu espírito e diz que está consumado. Mas existe uma sequência dessa história que não está relatada nos evangelhos, mas está visto com os olhos espirituais e proféticos de Davi, que lá em Salmos capítulo 24, profeticamente Davi vê a cena de Jesus saindo do inferno e chegando na glória, saindo do lugar de mortos, chegando na glória. E ele profeticamente, ele diz assim, o que ele estava vendo. E o que ele via? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém lá de dentro diz, quem é esse o Rei da Glória? A pessoa diz, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, depois de morrer, depois de ressuscitar, Jesus precisava ir até o céu. Fazer o quê? Ele precisava apresentar o sacrifício. Ele precisava apresentar o seu sangue derramado. Ele precisava apresentar-se diante do Pai e dizer, Pai, olha, está aqui o sangue do Cordeiro que foi morto. Ele precisava fazer isso para que se cumprisse toda a Escritura. Tudo que foi dito profeticamente pelos profetas precisava ser cumprido. E nesse momento Davi, ele tem essa visão daquele momento glorioso dos portais eternos sendo abertos para que o Rei da Glória, aquele que veio e aquele que venceu, pudesse entrar e apresentar o sangue do Cordeiro que foi morto de uma vez para sempre, para que eu e você não precisássemos mais morrer. Oh, aleluia! Não precisa mais de sacrifício de animais, não é necessário mais sacrifício ao mundo, porque Jesus já fez um verdadeiro sacrifício. E adoramos a Ti neste lugar, porque nós reconhecemos tudo aquilo que Você fez por nós. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo do qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira,
Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, aleluia! Nós te damos graças por aquilo que Jesus fez por nós. Abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória. Semelhante ao homem, se esvaziou. Servo tornou. Eu queria pedir o diácono para poder acender as luzes aqui, por gentileza. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. No primeiro domingo de cada mês, nós temos 2 cultos, de manhã e de noite. Mas, nos demais domingos, nós só temos pela manhã. Aí talvez você se pergunte assim, pastor, mas por que só tem culto pela manhã? Porque nós estamos esperando por você nos ajudar. Amém? Glória a Deus por um amém que eu ouvi aí. Sabe por quê, irmãos? Não temos mão de obra suficiente para poder realização de cultos no domingo, 2 vezes por domingo. Precisa de gente. Hoje de manhã nós tivemos aqui uma igreja lotada de pessoas. E agora nós temos novamente um público grande. Mas o pessoal que serve geralmente são os mesmos. Então a gente fica deficitário, fica deficiente. E as pessoas, nós não estamos aqui para trazer peso sobre ninguém. Ministério, querido, é algo que tem que ser leve. Amém, querido? O serviço do Senhor não pode atrapalhar a sua vida na sua casa. O serviço na igreja não pode atrapalhar a sua comunhão com a sua família. Percebe? E a gente procura fazer isso tudo com zelo, com muito amor, para que as pessoas não fiquem sobrecarregadas. Amém, queridos? Então, por isso que a gente só faz um culto por mês, de manhã e de noite. A gente fazia duas vezes, mas com a pandemia, a ida de muita gente embora para o Brasil e para outras cidades, nós precisamos rever isso. Então, por enquanto, os nossos cultos, 2 vezes por mês, 2 vezes no domingo, só o primeiro. Mas eu estou crendo, queridos, para mais trabalhadores chegando e a gente poder fazer os 2 cultos. Amém, irmãos? As restrições estão diminuindo, graças a Deus. Nós já temos boas novidades do governo português, né, que já entraram em vigor desde o dia 1º, agora de agosto, desde hoje. E a partir de 1º de setembro vai haver uma maior liberação ainda. Então, as coisas vão voltando ao normal, querido, graças a Deus. Graças a Deus. Como diz aquela música, o inferno não pôde parar a igreja. O Coliseu não pôde parar a igreja. A perseguição não pôde parar a igreja. O Covid não pôde parar a igreja, querido. Graças a Deus por isso. E nós vamos avançar cada vez mais e melhor, e contando com você, com a sua boa vontade, com o seu voluntariado, com a sua força para servir em amor a Deus e aos irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, muito obrigado vocês que nos visitam. Prazer imenso tê-los todos aqui. As meninas ali também. Que bênção, viu? Muito bom ter vocês aqui conosco. Glória a Deus. Hoje de manhã nós tivemos até a Sandra. A Sandra é uma diaconisa nossa que estava aqui, que serviu aqui durante tanto tempo e voltou para o Brasil. Ficou lá no Brasil um tempo e hoje ela voltou para cá, para Portugal, já há uns 20 dias, cumpriu a quarentena e agora veio hoje no culto. Veio ela, dessa vez ela, o marido, olha que bênção, irmãos. Fico tão feliz de ver isso, as pessoas regressando, isso é muito bom. Só vai melhorar, amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 1, por favor.
Jonas é uma história fantástica, né? Você conhece, a maioria das pessoas conhecem. Se você já teve a oportunidade de seu pai ou sua mãe contar uma história para você bíblica, com certeza ele contou a história de Jonas, né? Porque Jonas foi jogado no mar e foi engolido por um grande peixe, por uma baleia, dizem alguns. E aí a baleia jogou Jonas no mar, jogou Jonas em terra. E aí Jonas foi cumprir o que Deus tinha tido para ele, né? E o que Deus tinha para ele? Deus disse, olha, vai Jonas, e pregue a cidade de Nínive, para que se arrependam. Mas Jonas, conhecendo o coração de Deus, saiu e desobedeceu a Deus. Foi embora, fugindo da orientação de Deus. E Jonas foi pego numa situação em alto mar, no meio de uma... Fala comigo, crise. Você pode dizer com mais força? No meio de uma crise. Jonas estava no meio do mar, no meio do navio, dormindo em meio a uma crise. Toda a tempestade vindo, as pessoas do barco ali, com medo de morrerem, sem saber por que aquilo estava acontecendo com eles. Normalmente, eles atribuíam a forças espirituais o que estava a acontecer. E ali eles dizem, eles encontram Jonas dormindo, no meio de uma crise. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, no meio da crise, pessoas vão buscar respostas em você e em mim. Nós somos a resposta que o mundo precisa, queridos. Por quê? Porque nós temos dentro de nós aquele que pode ser a resposta de alguém. Nós somos a resposta para a cura, para aquele que está enfermo. Nós temos a resposta para a situação difícil financeira, para aquele que está numa crise financeira. Nós somos a resposta para aquele que está encarcerado. Nós somos a resposta para todo aquele que está a viver algum tipo de crise, irmãos. Nós somos a resposta. Por quê? Como eu disse durante a adoração aqui nessa noite, o Espírito do Deus vivo não mais está somente sobre algumas pessoas, reis, sacerdotes, profetas e algumas pessoas específicas, mas o Espírito de Deus está dentro de mim e de você. Para quê? Para nos conduzir a toda a verdade, e toda a verdade inclui a resposta que as pessoas precisam. E no versículo 8 de Jonas, aquelas pessoas em meio à crise, elas acordam Jonas e falam para Jonas, ei, preciso saber de você, porque nós já buscamos aqui. Nós já procuramos aqui, tiramos a sorte e a sorte caiu sobre você. Então agora conta para a gente, por que nos sobreveio este mal? E eles dizem, então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E eles fazem 4 perguntas para Jonas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. 4 perguntas, essas 4 perguntas ecoam até os dias de Jesus, ecoam até os dias da igreja primitiva, e ecoam, pasme você ou não, até os dias de hoje. As pessoas querem resposta de nós, elas olham para mim e para você, no meio da crise a gente dormindo, no meio da crise a gente despreocupado, no meio da crise a gente agindo em fé e crendo em Deus, e elas olham e falam assim para a gente, o que você tem de tão diferente? Parece que tem uma aura sobre você, nunca aconteceu isso contigo? Já aconteceu, querido, com quase todos nós, pessoas perguntam, o que você tem de diferente? As pessoas em meio à crise, elas olharão para você e desejarão aquilo que você tem. Elas desejarão aquilo que nós temos. Nós somos a resposta que essas pessoas precisam. Nós temos. Aleluia. Glória a Deus pelo seu contagiante. Aleluia. Amém, irmãos?
Glória a Deus. E essas perguntas, querido, Jesus, certa vez, ele perguntou para o povo, e aí, quem diz aí que eu sou? Atrás dessa pergunta, que Pedro faz aquela declaração maravilhosa, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, aleluia. Atrás dessa pergunta, querido, tem uma história. Porque Jesus, ao perguntar isso, ele queria sim saber a respeito do que as pessoas pensavam de si, mas para as pessoas pensarem a respeito de Jesus, a respeito de alguma coisa, é porque elas conversavam entre si de algum modo. E ao conversar entre elas, eles deveriam ter um diálogo parecido com esse que eu vou relatar para você e que a Bíblia não mostra, mas que a gente pode inferir sem ferir o texto. Talvez as pessoas se perguntam, mas quem que é aquele? Quem será aquele? Ele tem uma coisa diferente que não é normal. Os profetas, eles vinham, faziam assim, mas esse profeta é diferente. A forma como ele ensina, já reparou que os rabinos ensinam de uma forma e ele ensina com uma verdade, é tão fácil entender as coisas que ele diz. Vocês não percebem a forma diferente como ele é? Quem será esse? Quem será esse? Aí uns diziam, esse deve ser Elias, esse deve ser um dos profetas. E aí Jesus pega e pergunta, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa pergunta, querido, ecoa na vida de Pedro. Porque Pedro, ele faz uma asseveração a nosso respeito. Ele responde às perguntas que aqueles homens fizeram lá atrás. E bem provavelmente, Pedro fala essas coisas baseado na experiência que ele estava tendo, vendo ali a necessidade que as pessoas tinham de saber quem elas são e quem Deus é nelas. E por isso ele deixa esse texto fantástico escrito para nós, que acaba por nos responder aquilo que Jonas havia dito. Que as pessoas disseram para Jonas, perguntaram para Jonas. E aí, eu queria te ajudar nisso. Abre lá sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Não se esqueça das 4 perguntas. Eu vou te ajudar nisso, mas não se esqueça das 4 perguntas que aqueles marinheiros fizeram para Jonas. E Pedro agora, ele diz assim, versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Você pode dizer assim comigo? Eu sou raça eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Olha só, eu vou fazer aqui a pergunta que os marinheiros fizeram para Jonas com a resposta de Pedro, para a gente poder entender melhor essa dinâmica que eu quero apresentar para vocês na noite de hoje. Diz assim, eles fizeram a seguinte pergunta para Jonas, que ocupação é a tua? E a resposta, entendimento de Pedro de qual ocupação era, Pedro diz, somos reis e sacerdotes. Jonas não tinha esse entendimento na época. Mas Pedro, já vivendo a realidade da nova aliança, a realidade da nova criação, ele entende que agora nós somos reis e sacerdotes. E agora eu quero te perguntar, o que um rei faz? O rei governa. O rei governa. Se o rei governa, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, se ele governa, ele está acima dos demais, e é ele que administra todas as coisas. Se tem uma crise, o rei está acima da crise. Ele tem a obrigação de saber administrar as coisas, de maneira que a crise não afete o seu reino.
Percebe, irmãos? Faraó, ele ficou sabendo que haveria 7 anos de fartura e depois haveria 7 anos de escassez. O que ele fez? Ele administrou. Ele colocou uma pessoa altamente capaz para poder governar junto com ele no reino do Egito naquela época. Percebe, irmãos, o rei governa, ele percebe que tem algo acontecendo e ele precisa tomar atitudes para que a crise não o afete. Sabe o que aconteceu, irmãos? Você sabe da história. Aconteceu 7 anos de fartura e aconteceram 7 anos de escassez. Os 7 anos de fartura fez com que o reino do Egito, o Império Egípcio, se estabelecesse de tal maneira que todas as nações vinham até o Egito para comprar mantimentos na mão deles, porque eles tinham guardado, porque ele administrou bem. Eu e você somos reis, querido, e nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós para nos trazer informações sigilosas, confidenciais, para que nós possamos saber antes o que vai acontecer, para que nós possamos administrar bem o nosso momento agora, para que no futuro a gente possa colher o fruto daquilo que nós estamos semeando hoje. Somos reis. E o sacerdote? Qual é a responsabilidade de um sacerdote? Se somos reis e sacerdote, qual é a responsabilidade do sacerdote? A responsabilidade do sacerdote, querido, é adorar a Deus. É interceder a Deus. Essa era a responsabilidade do sacerdote na antiga aliança. Agora, na nova aliança, querido, eu e você somos sacerdotes da nossa casa. O véu foi rasgado. Agora eu e você temos acesso direto ao trono de Deus, querido. Nós não precisamos mais de um intercessor por nós. Nós não precisamos mais de uma pessoa que entre no Santo dos Santos para nós. Por quê? Porque nós somos a própria habitação de Deus. Amém, irmãos? Então agora eu posso celebrar a Deus, eu posso adorar a Deus, e pela fé, quem crê, celebra antes. Essa é a realidade de quem está na nova aliança, querido. Somos reis e sacerdotes para governar, administrar corretamente. Porque eu governo e eu administro corretamente, eu posso saber que o meu futuro está tudo certo, porque Deus já foi no meu futuro e disse que está tudo bem. E por causa disso, pela fé, eu celebro antes. Antes. Aleluia. Aleluia. Outra pergunta que os marinheiros fizeram para Jonas: de onde vens? E Pedro responde: somos de uma raça eleita. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele veio para todos. Ele morreu para todos. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos eleitos, querido. Nós somos raça eleita. Deus nos escolheu. Deus nos amou, querido. Independente de qualquer coisa, Ele nos amou. Ele nos viu, querido. O fruto do seu penoso trabalho sou eu e você. E Ele naquela cruz, Ele olhou e viu e se alegrou, ele se agradou do fruto do seu penoso trabalho, que somos nós. Aleluia, somos sim uma raça eleita. Nós não somos naturais, irmãos, eu disse isso aqui durante a adoração, nós não somos naturais, nós somos seres espirituais. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma, e habito num corpo. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade, querido. A realidade, querido, que esse corpo aqui, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que ele é corruptível. É porque eu aceito suborno? Não. É porque esse corpo aqui, desde o dia que ele nasce, ele está a se degradar. Um dia, querido, quando eu for enterrado, e eu espero que isso não aconteça, eu espero ser arrebatado, oh, aleluia, mas se isso não acontecer, querido, esse corpo aqui vai para debaixo da terra, e ele vai se decompor. Mas
o meu espírito, aquele que realmente eu sou, esse, querido, estará para sempre com o Pai. Oh, aleluia! Essa é a realidade, querido, que eu e você temos. A realidade que nós não iremos morrer para sempre, pelo contrário, viveremos eternamente com Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Somos uma raça eleita. Se somos uma raça eleita, querido, o que governa a minha vida não deve ser as coisas naturais. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Então, querido, a minha cabeça está lá no alto. Se a minha cabeça está lá no alto, eu tenho que reagir no meu corpo físico aqui na terra, conforme o padrão do reino que eu venho. Eu tenho que reagir, andar nessa terra conforme o reino que eu vivo, que eu sou, que é o reino dos céus. No reino dos céus, querido, não há falta. No reino dos céus não há morte. No reino dos céus não há escassez. No reino do céu não há enfermidade. Eu tenho que andar conforme o reino que eu faço parte. Porque eu sou o embaixador. Você é embaixador de Cristo aqui nessa terra. Aleluia! Para manifestar o quê? O reino que você faz parte. O que o embaixador faz? O embaixador de Portugal no Brasil, ele representa os interesses de Portugal lá no Brasil. O embaixador do Brasil aqui em Portugal, ele representa os interesses do Brasil aqui em Portugal. Você é embaixador dos céus, irmãos. Você representa os céus aqui nessa terra. Aleluia! Aleluia! Somos raça eleita, meu Deus. Oh, aleluia. Nós somos outro patamar, outro nível. Glória a Deus. Terceira pergunta. Qual a tua terra? E na perspectiva de Pedro, ele diz que nós somos de uma nação santa. Irmão, sabe o que isso significa? Que eu e você não somos uma nação qualquer. Nós somos santos. Dá para você entender isso? Não aquele lá. Mas nós somos santos. O que significa sermos santos, querido? Que eu não tenho que me envolver com as coisas do mundo. Eu não tenho que me deixar me corromper, agora sim, uma corrupção natural, com as coisas do mundo. Eu tenho que me apaixonar cada vez mais por Deus e pelas suas coisas. Eu tenho que me apaixonar cada vez mais pela intimidade de Deus. Eu sou santo. Perceba isso, irmãos. Eu sou santo porque Ele me fez santo. Então eu tenho que pegar e manifestar na minha vida essa santidade que Ele conquistou para mim. Nós temos que viver assim, manifestando a altura daquilo que Ele conquistou para nós. Amém, irmãos? Oh, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 2, verso 2, deixa eu ver. Ele diz que não foi uma salvaçãozinha qualquer que recebemos. Oh, aleluia. Abre lá comigo. Hebreus, capítulo 2, verso 2. Não, capítulo... Versículo 3, capítulo 2, verso 3, diz assim, a partir do verso 2, Hebreus 2, 2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme a toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos? Olha o que ele fala a respeito da minha e da sua salvação. Ele fala assim, como escaparemos nós de tão grande salvação? Irmãos, não foi pouca coisa que Jesus conquistou para você, não. Não foi pouca coisa, não. Foi uma tão
grande salvação, foi algo grandioso, querido, para que nós andemos aí, por aí, negligenciando, vivendo uma vida de qualquer jeito. Não, irmãos, Ele te chama para uma nova vida, Ele te chama para viver à altura daquilo que Ele conquistou para você. E não foi pouco, foi muito. Aleluia! Não se esqueça, irmãos, que a eternidade já começou há muito tempo. E aquilo que você vive hoje determinará toda a história da sua eternidade. Talvez a sua o seu breve e momentâneo estilo de vida hoje determine para você uma eternidade longe de Deus. Mas a sua breve e momentânea estilo de vida, hoje, também pode determinar uma eternidade aos pés do Senhor. Oh, aleluia! Para sempre somos uma nação santa, queridos. Amém? E a quarta e última pergunta que eles fizeram, aqueles marinheiros fizeram. Eles fizeram a seguinte pergunta: de que povo és tu? E eles dizem, e Pedro diz, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu pertenço a alguém que é maior do que eu. Eu pertenço a Ele. Se eu pertenço a Ele, eu não tenho mais vontade própria. Pastor, mas como é que é isso? Eu não tenho vontade própria? Eu tenho minhas vontades. Deixa eu te dizer uma coisa. As vontades de Deus para a sua vida, querido, são infinitamente maiores e melhores para você. Deus não está aqui como marionetes, aqui chama outra coisa, eu esqueci o nome que se diz aqui em Portugal. Mas Deus não está aqui como aqueles bonecos que se mexem como marionetes, não. Sabe, Ana, o nome? É marionetes mesmo? Deus não está aqui como marionetes, não. Fazendo com que nós nos mexamos de acordo com o que Ele quer, não, querido. Eu e você temos livre-arbítrio para poder viver do jeito que nós quisermos. Mas saiba que de todas estas coisas você dará conta. Você dará conta diante de Deus da sua vida, do seu estilo de vida. Ele é o meu Senhor e eu confio nele, nós devemos confiar nele, que Ele tem o melhor preparado para nós. Amém, irmãos? Ele tem o melhor preparado para nós. Para que isso tudo, pastor? Por que isso tudo? Para que a gente veja, olha só, eu tenho dito, eu falei desde o início da mensagem o seguinte, as perguntas ecoam desde sempre, porque as pessoas querem saber aquilo que nós temos. Esse é o desejo das pessoas. Para quê? Agora vem a resposta para você. Diz assim, continuando o versículo que Pedro fala, no capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí vem a chave, querido. A fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele está dizendo? A fim de que eu e você sejamos para este mundo a luz no meio das trevas, que nós sejamos a resposta que as pessoas precisam, queridos. Essas perguntas todas que os marinheiros fizeram, e essas respostas todas que Pedro nos diz, tem um único objetivo, de que nós sejamos diferentes, que nós sejamos a resposta que as pessoas precisam. E ele continua no verso 10, vós sim, que antes, ei, bonitão, lindona, vós sim, que antes não erais povo, nós não éramos povo, irmãos. Não se iluda. Não, eu sou filho de Deus. Não, irmãos. Nós não éramos povo.
Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Para quê? Para manifestar às pessoas, para manifestar ao mundo que está em crise, que está em trevas, que existe um Deus de luz, que não é guiado pela crise. Ele é Deus. Aleluia. Eu queria pedir o pessoal do louvor a vir aqui. Aleluia. Deus não se domina, não se deixa de ser dominado pela crise, irmãos. Deus está lá no céu. Gabriel, ele chama o anjo. Gabriel, vem cá. O que nós vamos fazer agora? O mundo está em crise, Gabriel. O que nós vamos fazer? Irmão, você acha que Deus está nisso? Você acha que Deus está preocupado com o Covid? Deus está preocupado com o Covid não, irmãos. Deus já enviou Jesus para aniquilar o Covid na cruz. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Oh, aleluia. Tudo que eu e você precisamos, Cristo já providenciou para que nós pudéssemos viver naquilo que Ele conquistou para nós. Amém, irmãos? Aleluia. Deus não está em crise. Esquece isso. Graças a Deus. Se Deus estivesse em crise, nós estávamos tudo perdido. Mas Ele não está em crise. Nós não estamos em crise, querido. Nós estamos em Cristo. Aleluia. E se estamos em Cristo, querido, nós estamos como é que fala? Sublimando, né? Nós estamos por cima da carne seca, como falava lá no Brasil. Era isso que eu queria dizer. Nós estamos por cima dessa atmosfera toda, querido, de problemas, de crise. Nós estamos além disso. Entenda que você foi chamado para viver além disso. Além da crise. Além da crise. Você está em Cristo para poder ser resposta para esse mundo perdido. Para poder ser resposta para esse mundo que anda em trevas. Você está em Cristo para ser luz. 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 Fique em pé. Você que está nos vendo aí pela internet, você que está aqui nessa a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 10, a importância de nós confessarmos aquilo que nós cremos. O que é confessar? Confessar é dizer com a sua boca aquilo que você crê. Então, se você crê que Jesus veio nessa terra, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, se você crê nessas coisas, nessas verdades, é importante que você diga isso. O que eu preciso dizer? Você precisa dizer para o seu objetivo. Primeiro, porque a Bíblia manda você fazer. Segundo, porque você, quando vai a um restaurante, você pede uma pizza de calabresa, pepperoni. O garçom vai te trazer aquilo que você pediu, sim ou não? Ele não vai te trazer uma pizza de marguerita se você pediu calabresa. Assim também eu e você precisamos pedir certo. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, se eu quero salvação para a minha vida, eu preciso pedir salvação. Eu preciso declarar, eu preciso dizer com a minha boca. Ainda que você creia, querido. Ainda que você creia. O que a Bíblia nos ensina não é nada assim místico. O que a Bíblia nos ensina é que eu e você precisamos dizer aquilo que nós cremos. E se você crê, você pode dizer. Então, se você está aí na sua casa,
casa, ou você está aqui, eu gostaria que você dissesse assim comigo, repetisse essa oração que eu vou dizer, eu vou te ajudar. Então, diga assim comigo: Senhor Deus, nessa noite, eu reconheço que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu na cruz para perdoar os meus pecados, mas Ele ressuscitou, está vivo, voltará, e para sempre eu estarei com Ele, pois Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida. Bom, se você está aí em casa, escreve seu nome aí, nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Se você está aqui, fez essa oração pela primeira vez, nunca tinha feito, já cria em Jesus, mas nunca tinha declarado isso, nunca tinha confessado. Se você está aqui nessa noite, eu queria te conhecer. Eu fiz essa oração pela primeira vez, eu creio assim, pastor. Tem alguém aqui? Levante sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigado pela vida desses irmãos. São pessoas preciosas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Não foi uma salvaçãozinha qualquer, mas foi uma tão grande salvação que você deu a cada um desses três, assim como deu para todos nós. Nessa noite, eles entraram numa aliança contigo, e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por eles passa a ser direito deles. Obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor abra mesmo os olhos do entendimento deles, para que cada dia mais eles desfrutem de toda a verdade que você conquistou para eles na cruz. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês fizeram a melhor confissão das suas vidas. Tem alguém aqui nessa noite com algum sintoma de enfermidade? Você que está na internet também. Eu quero orar por você também. Uma das coisas que Jesus fez na cruz foi levar sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Hoje pela manhã nós oramos aqui pela vida do pai do Mateus. Estava internado com Covid. Nós oramos aqui em fé. Teve algo. Levou o quê? 3 horas? Umas 3 horas mais ou menos que nós oramos. O Senhor teve algo. Não foi coincidência, ele já estava melhorando. Não é coincidência não, irmão, é Cristo-ocidência. É Cristo. É Cristo. Amém. Porque Ele morreu por nós, pela vida do Senhor Marcos, pai de Mateus. E há poder na oração em conjunto, querido. Quando nós oramos por alguma coisa, Deus faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, querido. Não é nós, mas é Ele. O nosso papel é confessar, é dizer aquilo que nós cremos. Então, se tem alguém aí em casa com algum sintoma de enfermidade, eu gostaria que você pudesse colocar a mão aí no local da sua enfermidade, que nós queremos orar por você. E nós, como igreja, vamos concordar e cremos para que você seja curado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por cada uma dessas pessoas que estão aí na internet nos assistindo hoje, amanhã, daqui a 10 dias, daqui a 10 anos, não sei. Mas nós cremos no poder que há no nome de Jesus Cristo, que é poderoso para alcançar qualquer pessoa, em qualquer período da história, e curá-las, porque Jesus Cristo, Ele é a palavra enviada por Deus para nos trazer vida e saúde. Obrigado, Pai, porque você nos enviou a tua palavra e nos sarou. Graças nós te damos, que seja assim no corpo físico dos meus irmãos, onde eles estiverem,
sejam curados agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Se você recebeu a cura aí onde você está, também nos escreva. Nós queremos conhecer o seu testemunho de fé.